Tá, tá. Camila que disse que já está com som. Gente, se Já? tiver alguma coisa, Sinaliza aí, porque a gente não sabe. Porque pra analisa para a gente tá gente. normal. É, Sim. para a É, gente tá aham. tranquilo, para a Camila também. A Camila falou que sim. Pede o pessoal para aumentar o volume, E porque aumentar um parece que pouquinho. quando a gente entra em algumas lives, o som baixa, né? Do próprio E celular. o tom do microfone também dá diferença. Mas É, acho que agora deu sim, viu? sim, Voltou com o zumbido foi só na hora de conectar, já passou. é, sim, normalizou. Alguém falou que Tá, joia. normalizou. Tá bem. Tá, joia. Mas, estou aqui em nome da casa, sou só eu que apresento, mas tem toda uma equipe de apoio ajudando a gente. Claro, com Agradeço certeza. demais Eu pela que casa, agradeço. em nome da última, e a palavra é sua. Qualquer coisa, Tá, estamos aí obrigada. no Obrigada suporte. pela oportunidade também, né? É sempre bom Uhum. servir, né, a causa. A proposta, né, era uma outra, então a gente, meio em cima da hora, como a gente pretendia, não tem como, né? Mas a gente pode até pincelar o assunto. Então, nós resolvemos trazer algo que está mais claro assim, na mente, por havermos feito recentemente essa palestra. Então, nós trouxemos a luta contra o mal, que está no livro A Boa Nova, né? Do Irmão X, e a psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 7. E aí, se alguém quiser ler, né, depois, a gente não vai ler tudo, obviamente. Nós vamos trazer algumas questões e vamos entender melhor, né, esse chamado que é para todos nós. E achei assim, acho, né, bem apropriado para o nosso momento também, né? A gente ouve muita coisa hoje, vê muita coisa através da mídia, e de uma certa maneira, todos nós, né, até mesmo quem já tem algum esclarecimento, como nós, né, da doutrina espírita, muitas vezes temos dificuldades de esclarecer os irmãos, ou mesmo de calar em nós mesmos as desesperanças, as dificuldades que estamos todos vivenciando, né? Hoje ainda eu li alguma coisa com relação a isso, é bem psicoterápico mesmo, de que todos estamos vivenciando um luto, né? Porque mesmo que isso não se dê na nossa família, há pessoas muito próximas. A onda, ela foi concêntrica, né? Ela vem caminhando para mais próximo de nós. E dentro dessa realidade, a maioria de nós, muitas vezes, começa também a ter uma negatividade, uma desesperança, e interpreta isso como mal mesmo. Alguns até questionando o posicionamento de Deus, né? A gente ouve assim algumas atropelos, né? Nas nossas, na nossa própria dificuldade, na nossa intimidade mesmo. Então, por isso essa proposta também que eu achei bem conveniente. Precisa novamente a gente reverter o pensamento, né, para todas as coisas, todos os aprendizados que nós já tivemos dentro da doutrina, mas principalmente para as leis divinas e naturais. Tudo há um porquê, né? Embora muitas vezes nós não compreendamos e não tenhamos especificamente a resposta, ou ela não nos acalente, mas ela é a realidade. Então, quando nós estamos lidando com calamidades, com coisas desse porte, né, deste tamanho, nós estamos lidando com processos coletivos e isso está dentro de uma lei natural, que é a lei encontra aí algumas leis. A lei de liberdade, né? A lei de progresso. Então, a lei de progresso esclarece muito, assim, amplamente sobre essas questões que nós estamos passando e que viríamos a passar ou que ainda vamos passar. A desesperança nossa, muitas vezes, se dá pelo desconforto, né, que nós colocamos como perda, né, e na verdade não é uma perda, é simplesmente uma transição da pessoa, nós também faremos, né, embora a gente muitas vezes não queira, mas todos nós faremos, que é transpor as barreiras do corpo físico para a dimensão espiritual. É incrível até que nós, no meio espírita, tenhamos esse comportamento ainda. Até porque, explico já. O próprio Kardec traz no livro dos médiuns, né, uma fala onde ele coloca que todos nós temos mediunidade, né, seja ela de uma forma ou de outra, nós temos. E ainda mais, no livro dos Espíritos, dos Espíritos, ele nos esclarece que, com relação ao anjo guardião, ao nosso mentor, todos nós deveríamos, por oração, né, e até acalentando em nós a intuição,
entender que nós estaríamos fazendo um diálogo, uma comunicação com o plano espiritual. E eles ainda comentam, né, que o nosso anjo guardião, o nosso mentor, fica muito feliz quando isso nós fazemos. É quando nós pedimos, né, quando nós invocamos a eles. Não é necessário saber o seu nome, já adianto. Então, o incrível aí é porque se nós temos essa convicção e se isso fica claro para a gente, o porquê de nós termos tanto medo, né, de transpor essas barreiras. Porque aqui cabe uma outra reflexão que o momento de nossa passagem, de nosso decesso, ele pode se dar de muitas vias, inclusive que as outras situações que levam ao desencarne não deixaram de ocorrer. Elas têm ocorrido da mesma maneira. O que chama atenção aqui é exatamente a questão do vulto, da dimensão, da quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Vamos lembrar uma fala da espiritualidade, que inclusive está lá nessa lei, né? Na lei de destruição. E esses espíritos planejaram, houve um projeto, aliás, todos nós temos um projeto de reencarne, né? Mesmo que a gente não tenha claramente planificado isso na nossa mente, no nosso coração, mas nossos mentores, o nosso anjo da guarda, combinou pra gente alguma coisa. E pode ter certeza que se ele combinou foi coisa boa. E aí nisso inclui a nossa passagem, que é a própria lei dentro da doutrina, né? Como traz Kardec, nascer, morrer e renascer ainda. Isso se dá em ciclos de repetição, em ciclos sucessivos, para que a gente tenha a oportunidade de aprendizado, tanto aqui na matéria, que existe até um determinado ponto, e em outro momento nós precisaremos realmente ir para o plano espiritual, e acredito que isso vem muito com a necessidade, muitas vezes, nossa mesmo, quando nós vamos ver a decrepitude do corpo, né, a falência de alguns órgãos, as dificuldades que vamos enfrentando. Então, é esperar, né, pela misericórdia divina nos socorrer, muitas vezes, até realmente nesse decesso, nesse desencarne. E entendendo que isso é somente uma passagem. Então, para a doutrina, que é consoladora, que é confortadora, seria necessário que nós nos empenhássemos a compreender melhor estas leis, né? Para que isso nos trouxesse uma naturalidade. Algo que nós compreendêssemos e também permanecêssemos dentro de uma aceitação das leis divinas. Porque nada haveria de mudar isso. É preciso também a gente compreender que por mais que a gente esteja dentro dessa luta contra o mal, propriamente dita, né, e a gente não tem muitas vezes como fazer, porque quando nós pensamos em luta, nós pensamos em armas, né? E armas aqui, elas, na fala do próprio Jesus, dentro desse texto, em Boa Nova, como comentamos, ele conversando com Tadeu, que era quem buscou a ele neste momento, porque ele ficava muito curioso, muito até assim, em êxtase, né? Quando ele via acontecer a retirada daqueles que estavam endemoniados. Aqui a gente precisa botar em aspas, porque, né, hoje a compreensão se amplia, a própria doutrina traz, né, essa informação, esse conceito, nós vamos adentrar um pouco mais. Então, obviamente, né, aquela figura, né, do demônio, do diabo, como nós colocamos, ela não existe. E aqui, então, quando Tadeu interroga Jesus a esse respeito, Jesus é muito claro em dizer que esse mal está muito mais dentro de nós do que externamente, né? Até para que estas convicções sobre o mal nos encontrem, é preciso que nós estejamos nessa faixa vibratória, porque senão elas não vão fazer nenhuma ressonância com aquilo que está em mim, né? Nós precisamos compreender que a dinâmica de Jesus, ela é toda de amor, ela é de misericórdia, ela é de paz, ela é de harmonia. E ele mesmo diante das lutas, dos entraves que ele teve com essas pessoas, né, ditas endemoniadas, ele levou numa circunstância de paz e numa circunstância de tranquilidade que era onde ele estivesse. Não existia um local apropriado para isso. Existia, sim, ali a condição moral do Cristo e a condição moral de todos aqueles que estavam envolvidos. Mas, principalmente, a condição moral daquele que estava no momento de ser assistido para que fosse removida aquela dificuldade.
incrivelmente, Jesus vai narrando, né, e vai como nessa conversa com Tadeu, explicando a ele que era muitas vezes a situação que já havia se encerrado com aquele espírito, né, que estava ali sendo assistido, atendido. E, curiosamente, numa dessas condições, o próprio Tadeu tentou retirar, né, os demônios dessa mulher que lhe pediu socorro e não houve assim, nenhum sucesso com relação a isso. E ele, bastante frustrado, a mulher voltou no dia seguinte e foi quando Jesus, então, conseguiu. Porque naquele primeiro instante, Jesus não estava. E então Tadeu interroga ele, né, a Jesus, e pergunta assim, por que eu não consegui? E por que o Senhor não me passa esses poderes? Como se fosse algo que nós pudéssemos pegar, né, fosse tangível, né? E aí Jesus, então, começa escuta, né, toda aquela conversa, né, aquele diálogo dele bem amorosamente, e discorre a respeito, dizendo a ele, né, que nós, em verdade, precisamos ter esses valores internos, internalizados, para que este mal se afaste, né, para que esse mal, inclusive, nem nos achegue. Esta cura, este poder está em cada um de nós, não é transferível também. Há como se passar dentro da mestria do próprio Jesus esse ensinamento, né? Que era falando o quê? Sobre o amor, sobre a dinâmica que como a gente trataria, inclusive, aqueles que estão dentro do processo obsessivo ali, dentro do processo que causa dor, que causa debilidade, que causa confusão naquele outro ser. É preciso ter muito amor, inclusive, para ambos os seres, ou mais, né? Porque, como o próprio Jesus trazia muitas vezes, era legião, né? E legião significava isso, muitos espíritos, né? De uma questão mais inferiorizada que atormentavam aquele outro ser. Porém, aqui eu já vou fazer um parêntese, que é o seguinte: quando nós falamos em obsessores, né? Ou mesmo que a gente traga essa figura de alguém atormentando, aí entendendo como um demônio ou um diabo, como a gente habitua a se falar mesmo, nós precisamos compreender, até o próprio Jesus traz essa narrativa, que todos somos irmãos. Né? Ali há alguma correspondência histórica em uma vida pretérita deste ser, ou ainda uma condição muito inferior nossa ou daquele que está sobre esse processo obsessivo, né, endemoniado, e que tem, então, ali uma necessidade de aprendizado, e por isso, inclusive, isso transcorre em um tempo até que aquilo se cumpra. Ou seja, qual seria o cumprimento dessa lei? Quando eu compreendi a lei de amor. Quando eu coloquei em meu coração, em minha naturalidade, no meu dia a dia, a disponibilidade de amar. Inclusive aqui, mais um parêntese, seria esse. Quando a gente fala, mesmo até dentro da doutrina espírita, sobre o obsessor, nós temos às vezes uma falha e uma fala negativa, que é tratá-los como imperfeitos. E muitas das vezes a imperfeição está dentro de nós, na sua grande maioria, porque o atrativo, a lei de atração, aí ela se dá no mesmo parâmetro. Então, aquele que também está dentro de uma condição de adoecimento espiritual, digamos assim, já que, inclusive, desencadeia até processos físicos também, ele abriu as portas, né? Ele deixou frestas, ele, às vezes, escancarou a porta para que esta espiritualidade, digamos, imperfeita, eu também não gosto desse termo, mas, às vezes, as palavras faltam para a gente colocar, porque eu, às vezes, faço advogada do diabo mesmo. Porque nós já vimos isso acontecer. O próprio ser, né, que estava ali em dificuldade com aquela outra pessoa, dentro de uma situação difícil, comprometida ali, num agrupamento, num comprometimento moral, num comprometimento evolutivo, porque aí nenhuma das pessoas, né, desses seres, dessas entidades, caminham e ficam ali muitas vezes anos e anos. Nós já vimos isso assim há milênios, né? Alguns não conhecem nem Jesus, então chegavam ao ponto de entrar na reunião e dizer: quem é esse, né? Quem é esse mestre Jesus de tanto vocês falam? E aí, quando ia questionar, ele havia estado encarnado aqui na Terra no tempo do Egito Antigo, ou seja, 3, 5 mil anos atrás, e ainda perseguia alguém. Esse alguém nem sabia mais por quê, na maioria das vezes, né?
Mas em outros casos, muitas vezes, esse espírito, por exemplo, pediu já uma vez, isso a gente viu acontecer, que essa pessoa saísse da sala onde estava transcorrendo ali, né, essa reunião mediúnica, e ao sair a pessoa, ele confidenciou para os que ficaram que quem o atormentava era ela, nesse caso aí, porque era uma mulher, e que não era ele, que ele já fazia de tudo para seguir o caminho, ele já tinha reconhecido isso, mas ela o atraía. Então, aqui a gente precisa entender isso, né? Quais os meus posicionamentos? Como que eu vou estar me posicionando diante das dificuldades da vida, inclusive a dificuldade que eu estou vivenciando agora? Porque uma das ligações que a gente traz, né, energeticamente para esse vírus e para todas as outras doenças, digamos até assim, seria exatamente quedar, baixar a minha vibração. E o próprio Augusto diz isso muito, né, que é como que isso se dá? Quando eu entristeço, quando eu vou ficando triste, quando eu vou ficando amargurada, quando eu vou ficando magoada demais com as questões externas, né? E por quê? Então eu tenho que voltar à introspecção, né? Introjetar isso em minha mente e buscar onde estão essas dificuldades, onde estão essas mazelas no meu interior, não no exterior. Porque o exterior ele pode estar revirando, assim como a história da humanidade sempre teve as suas reviravoltas. E mesmo assim, nós não deixamos de estar aqui nessa luta, né, contra o mal, que é constante. Mas aqui é preciso exatamente esse paralelo para que a gente possa entender o que é o mal. Porque até então parece que nós não compreendemos. Então, já que a gente está aqui encarnado, estamos diante de algo que nos afronta, que nos apresenta como realmente um grande mal nesse momento, vamos entender o que seja o mal na fala de Kardec, no livro dos Espíritos, questão 630. Allan Kardec não deixa dúvidas, né? Então, quanto ao bem e o mal aqui nessa passagem. Ele diz assim, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei. Então, não resta dúvidas, né? Fica muito claro para a gente. E ainda que também Paulo, né, o apóstolo, no mesmo livro, né, na questão 1009, diz assim, destaca o bem como uma essência do Criador e o mal, essência da criatura. Aqui a definição ficou fantástica. Né? A gente poderia encerrar agora e levar isso para a vida. Porque nós temos muitas vezes uma má conduta até dos nossos pensamentos, mas dos nossos sentimentos, de efetivar o mal como sendo uma criação divina, e não é. Se a gente pega a introdução do Livro dos Espíritos, nós encontramos Deus em sua magnitude, né, em sua amorosidade, em sua misericórdia, em seu amor infinito por todos nós, filhos desse Criador. Porém, ele nos dá a liberdade, que é o que sempre a gente vive aí reclamando e pedindo, né, o danado do livre-arbítrio. Mas a hora que a gente tem, o que nós vamos fazer com ele? Muitas vezes até reclamar das leis divinas. Nós não compreendemos. Então, carinhosamente, é bom que todos nós agora façamos uma releitura das leis divinas, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Principalmente a lei de destruição e a lei de liberdade. E a última lei, que é de amor, de justiça e caridade. Porque se nós estivéssemos já conformados, interiorizados, internalizados com essa lei, nós já estaríamos fazendo a diferença energética para o planeta. Porque isso é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade comum. Ela não é de um ou de outro, como na maioria das vezes eu quero apontar um grande culpado para que isso tudo esteja acontecendo. Na realidade, mais do que nunca, isso foi proclamado pela espiritualidade, principalmente pela doutrina espírita, principalmente pelo Pentateuco. Se a gente pega a Gênese, né, e o próprio Livro dos Médiuns, quando a espiritualidade traz que viria, sim, esses tempos difíceis e que viria uma nova era para a Terra. Para trazer o novo é preciso uma mudança, mas essa mudança começa em mim, ela não começa no outro. Ela começa, inclusive, no momento em que eu olho para dentro
e vejo realmente qual a luta interna contra o mal que eu tenho que fazer, para que esse mal... Engraçado que nós ficamos até confinados, né? Deve ser para isso mesmo, enjaulados, porque aí a gente trata só entre a gente, porque encontrando com as outras pessoas já seria tão reativo que eu acho que desencadeava realmente outras guerras, né? E como tem acontecido, infelizmente, dentro de muitos lares. Né? Aqui fica, inclusive, o convite e a necessidade de uma reflexão para que essas sombras que permeiam dentro destes lares sejam extintas, mas sejam primeiro também verificadas na nossa consciência, na nossa inteligência emocional, onde que ela tem raízes em mim mesmo. Ou qual a necessidade ainda do meu aprendizado com essas dificuldades com as pessoas que me cercam, com aqueles com quem eu convivo, né? Será que realmente, por mais difícil que esteja para todo mundo, mas eu ainda não sou aquele que leva a dificuldade, que acrescenta mais dificuldade? E aqui lembrando um livro também, que é Pensamento e Vida. Deveria ser um livro de nossa cabeceira nesse momento. Que é quando Emmanuel vai trazer a condição dos lares em que nós cometemos verdadeiros assassinatos. E a gente fica surpresa com essa fala, mas ao mesmo tempo, quando ele passa a explicar, faz muito sentido. Que é quando alguém já debilitado em casa e eu continuo com um pensamento ainda no mal, continuo num pensamento obsessivo, talvez não expressando, porque não precisa disso. Gente, pensamento é energia, né? Pensamento é vida, já diz Emmanuel. E o próprio Cristo falava sobre isso o tempo todo, trazendo para a gente uma realidade que muitas vezes nós não colocamos de uma maneira visível e particular e interna, mas nós entendemos que isso é externo e continuamos a lutar ainda com as outras pessoas, como se nós não fizéssemos parte dessas deficiências. Por mais que eu já entenda que já elaborei alguns processos de vivência e algumas melhorias internas, já me capacitei para algumas outras, então mais interessante ainda ficaria agora eu perceber que eu estou diante dessa luta contra o mal, diante de uma comunidade, diante de uma condição global, para que eu faça a diferença. Se eu sou luz, eu tenho que iluminar. E eu ilumino primeiro a mim mesmo, e essa luz muitas vezes irradia para muitas pessoas. É fala de Kardec também. Um de nós, né, um indivíduo que se melhora, que se moraliza, ele vai moralizando o conjunto. Então, o que está faltando em nós? Vamos novamente, então, pensar até quando a gente percebe que o mal também está a serviço do bem. Né? Isso é incrível, porque quando a gente escuta isso, ressoa talvez com uma questão muito negativa e muito dolorosa, inclusive pelo momento. Mas não, é preciso que a gente olhe para isso entendendo que aqui está dentro do mecanismo das leis divinas. E que não nos compete querer desassociar os acontecimentos e os episódios que vão ocorrendo e que vão sucedendo, se eu não melhoro a mim mesma e se eu também não tenho como, porque isso está dentro da lei divina e natural. Existe uma lei chamada destruição. E ela não é tão feia, senão ela fala do progresso também. Então, é por isso que a gente falou, são muitas leis dentro destas leis da terceira parte do Livro dos Espíritos que vão combinando e nos instruindo para que nós tenhamos mais naturalidade perante as dificuldades, perante as calamidades. Como o próprio Tadeu falou, mestre, por que você então não me passa esse poder? E aí o mestre diz para ele, esse poder está dentro de você. É quando você, porque ele faz a seguinte pergunta, qual o principal objetivo de suas atividades, ou melhor dizendo, qual o principal objetivo de tuas atividades em sua vida? Essa é uma pergunta para todos nós hoje. Né? O que nós estamos colocando como prioridade na nossa existência, na nossa vida atual, dessa oportunidade que todos nós estamos tendo? Inclusive é uma oportunidade grandiosa, que nós estamos num momento histórico da humanidade, em que nós estamos vendo a passagem, né, da transição aí para um mundo de uma nova era, a quinta dimensão, como a gente vem sempre ouvindo dizer. Então, é bom que a gente se conscientize de que onde nós estamos,
aonde nós queremos chegar, mas para onde também que nós estamos indo. Porque isso vai falar, né, muito profundamente das afinidades, das companhias que eu estou requerendo para o meu encontro, daquelas companhias que eu estou ajustando compromissos, inclusive, para a minha existência a seguir, ou para uma próxima existência. Nós estamos consolidando tudo aqui e agora. E Jesus ainda continua, né, dizendo para ele, quando ele diz que o principal objetivo dele era realizar o reino de Deus no coração. Até aqui, perfeito. E muitos de nós pode ser que tenhamos essa convicção. Mas como que nós estamos atuando no dia a dia? Como que nós estamos nos empenhando para que realmente o reino de Deus se processe em nós? Se eu compreendo as leis divinas e realmente quero colocar em prática, as minhas atitudes cotidianas e rotineiras teriam que ser a expressão dessas leis, a expressão deste amor. Então, quando Jesus convoca a Tadeu dizendo que ele não havia vindo com o seu apóstolo, né, com o seu grupo apostólico, para poder combater da maneira como ele imaginava aqueles seres que iam contra, né, inclusive, o próprio evangelho de Jesus e contra as questões, as atitudes ali do momento, né, também a política, também a economia, parece que nem mudou de tempo, nós estamos só uma dimensão um pouco maior de pessoas. Então, se a gente se coloca nessa postura, como é que nós estamos lidando com isso? Será que eu não sou daquele que eu coloco mais fogo na fogueira? Porque a maioria de nós tem feito isso. A gente replica informações sem ter uma consciência científica ou saber a fonte disso. Então, eu estou replicando talvez uma grave oportunidade na pessoa de se conduzir mal diante dessa epidemia, diante dessa dificuldade. É preciso aqui que a gente lembre uma fala de Francisco de Assis no livro de mesmo nome, onde ele diz assim: muitas pessoas que nos veem, o único evangelho que elas conhecem é o que você faz, é o que você fala, é como você age. Então, será que eu, já dentro de um conhecimento, dentro de um aprofundamento que a doutrina espírita traz, eu estou me comportando e experimentando esse evangelho no dia a dia? Ou eu estou saindo por todos os meios, por todas as questões, trazendo informações que ainda levam o mal, ainda levam ao mal-querer, às dificuldades, né? Aí tem uma fala também de Jesus lá que diz assim: ninguém pode dar a outrem o que não possui em seu coração. Que é bem essa questão que nós trouxemos. Talvez a gente seja o único evangelho ainda que as pessoas leem. E será que eu no dia a dia estou levando a proposta de Jesus, que era amorosidade, paz, tranquilidade? Porque, como dissemos, lá existiam também muitas dificuldades, inúmeras. De saúde, então, nem se fala, porque eles estavam diante da lepra. Né? Mal por mal, a gente não tem como comparar. Só hoje é porque nós temos uma população muito maior, obviamente. E uma população maior e uma população, muitas vezes, que está deseducada. E deseducada não somente nas leis divinas e naturais, não somente pelo evangelho, mas deseducada principalmente por questões de apego, né, e de afinidades que encontram aqui nesse meio físico, nesse mundo físico das aparências. Porque todas as dificuldades que vão assomando o planeta, elas partem principalmente das raízes dos nossos desvios de conduta. É quando eu sou egoísta, é quando eu tenho apego pelas coisas, é quando eu ainda sou orgulhoso. Essa pandemia veio nos trazer um convite de nós realmente pesquisarmos na intimidade se a nossa luta contra o mal, por exemplo, o mal que é o orgulho em nós, se nós estamos trabalhando isso de uma maneira eficaz, porque senão nós vamos sair das nossas casas mais egoístas ainda, porque a maioria de nós quer realmente
fazer um acúmulo de coisas, né, de bens até, ou de processos de subsistência, para não faltar nada para mim. Mas eu esqueço que alguns, antes da pandemia, já faltavam. E que agora a situação não deve estar muito diferente, se não estiver pior. É interessante, quando a gente pensa nessa questão que o mal é a ausência do bem, porque é um convite para a gente perceber quando eu também ignoro que exista o mal e também não faço nada. E isso não precisa necessariamente que ele esteja interno, ele pode estar numa evolução externa. E eu realmente não estar direcionando os esforços ou as possibilidades que eu já detenho para diminuir aquela circunstância. E aí é o exemplo de Jesus quando ele ia, então, né, ou quando as pessoas vinham até ele, e ele conseguia fazer a remoção deste mal. E curioso aqui a gente também observar, né, que quando Jesus vai falar isso para Tadeu, né, que não era então um poder que ele daria a ele, mas era um poder que ele já detinha e que ele haveria de exercitar e trabalhar isso de uma maneira bem dentro da sua moralidade, dentro inclusive da sua convicção, né? Eu tenho que ter essa autoridade contra esses espíritos. E inclusive por isso, porque se eu estou trabalhando essa autoridade moral em mim, os espíritos, a espiritualidade que me cerca, vai ser definida pelo grau que eu já destaco, como eu me posiciono. Então eu não tenho aqui que me colocar numa condição de vítima, porque esse papel já não nos cabe mais. Esse é um papel que agrava, inclusive, a situação do mal, porque eu não estou encontrando em mim uma ressonância para lutar com essas dificuldades que são internas, ou pelo menos percebê-las e colocar isso em prática, né? Aí Jesus diz assim: se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. E isso naquele tempo, né? Porque foi na sua passagem. Só que isso a gente não vê uma alteração, porque o homem ainda está dentro de um comprometimento com a sua evolução. Então o mal, ele chega, como o apóstolo Paulo sugere, na condição do bom combate. É quando eu entendo isso e eu começo um combate, e esse combate é interno, não é externo. Não é um convite para a luta, não é um convite realmente para a guerra, mas acaba sendo algo que traz dor, que traz sofrimento, porque fazer esse reconhecimento faz com que eu olhe e encare as minhas sombras, as minhas dificuldades. E o porquê que eu não quero caminhar e melhorar essa condição também. Então é necessário que ao fazermos essas avaliações internas, né, essas perquisições, nós coloquemos o nosso coração realmente diante de nossos olhos, diante da nossa alma, para entender aquilo que realmente ainda nos maltrata, porque talvez de uma maneira espelhada nós estejamos trazendo isso para o exterior e trabalhando dessa maneira, mesmo assim nem olhemos ou não entendamos que isso está ocasionando um mal maior, né? Porque seria um mal para aqueles que estão ao nosso redor. Então, o mestre, na verdade, ele não teria como nos transmitir esse poder, como entendeu Tadeu, né? Mas ele trouxe sempre o ensinamento. Ele, inclusive, dizia que para algumas castas de espíritos, né? Isso está na Bíblia, era preciso que houvesse oração e jejum. E aí nós vamos compreender isso aqui com uma passagem que eu vou ler aqui para que a gente possa ver o que ocorreu. Porque é quando fala que, inclusive, mesmo seus discípulos tinham essa dificuldade de lidar. E eles viviam, né, ali, nesse agrupamento, nessa coletividade com Jesus, de uma maneira que, vamos dizer, era muito mais fácil o aprendizado. Porque eles, além da palavra, eles tinham ali a ação e o comportamento do próprio mestre, né, ao seu lado ali. Então ele continua assim: certa vez, para afastar de um menino o espírito mau, que desde a infância o lançava por terra e o convulsionava, muitas vezes jogando no fogo e na água para o matar. Essa passagem está em Marcos, também em Mateus e em Lucas. Eu vou citar de Marcos, capítulo 9, 14 a 26. Chegando Jesus, manda que lhe tragam um menino, e quando este vê Jesus,
sofre uma crise, né? Que é a reação do espírito adversário ali, que o subjugava. Gostei mais dessa expressão de adversário. Embora talvez a gente também esteja trabalhando na diversidade, então fica confuso. Aqui trago uma outra nota que é a seguinte: muitas vezes nós olhamos para uma criança e imaginamos, já revoltamos contra um adversário que ali esteja, ou contra uma situação que esteja ali muito contundente, e a gente achando que a criança é a vítima. Pessoal, existe reencarnação, existe pluralidade das existências. Uma criança, que nós também já fomos, já teve inúmeras existências. E estamos aqui exatamente num compromisso, num comprometimento com as leis divinas para o aprendizado, para a evolução e ainda para colocar, né, a termo esses danos, essas dificuldades que muitas vezes fomos nós mesmos quem causamos. Então não existe isso de nós colocarmos, né, nossa, então aconteceu isso. Acredito que isso vale muito também para a questão de quando nós falamos da desencarnação. Nós temos essa tendência de avaliar tudo por uma ótica, um prisma que é tão nosso, tão, às vezes, até arrogante, porque ele vai contra as leis divinas. Nossa, morreu tão jovem. Nossa, morreu tão velho. Nossa, ele era idoso, não tinha nada, morreu de... Meu Deus! É incoerente, é inconsistente, principalmente com as leis divinas. Até começando novamente a narrativa que nós fizemos, que é nascer, morrer e renascer ainda. Tal é a lei. É a lei. Nós temos que lidar com essas dificuldades emocionais e sentimentais nossas. Eu não estou falando aqui porque eu sou insensível e fria, não. Sofro como todo mundo. Tive uma crise de ansiedade no início da pandemia. Passei por isso, lido com ela, porque isso não acaba. Quem estiver assistindo que tenha. Tem que achar alternativas, tem que trabalhar isso internamente, né? E isto traz para a gente informações internas de como nós estamos desajustados ainda em nossa expressividade do amor, em nossa harmonia com as leis divinas. Na nossa dificuldade, inclusive, com medo, com a negação. Olha que aqui entra até a palestra aí um pouco da explanação que talvez trouxesse a nossa amiga aí. Porque, falando dessa negação, né? A negação é exatamente quando eu me defronto com medo, com pavor, né? E isso vai aumentando. Então, essas síndromes que hoje aparecem na grande maioria das pessoas, em todos nós, é exatamente por esse processo. Porque nós, talvez, mesmo que tenhamos respostas naquele momento, só quem teve é que sabe o que eu estou dizendo. Você não encontra uma maneira de explicar o que está passando, até para o seu organismo. E é necessário, inclusive, isso, um centramento. Eu observo o que estou acontecendo como um observador externo, até faria, mas isso seria interno também. E eu vou dizendo aquela situação, vou encarando aquilo. Eu tenho que sair da minha zona de medo. Porque é exatamente o medo que é um outro fator grave para nos conduzir a doenças e até realmente ao contágio com o vírus. Tem pessoas que estão desencarnando não pelo vírus, elas estão desencarnando pelas notícias. Elas começam a assistir as inúmeras coisas aí que se sucedem na mídia, na televisão. É óbvio que a gente não vai, né, deixar passar e não entender o que está acontecendo, obviamente, e tomar todos os cuidados, mas talvez ficar de frente à televisão assistindo um quadro que você não dê conta de lidar com isso, não seja ideal para a sua saúde emocional, para a sua saúde psíquica. E aí tem muitas pessoas que estão infartando por causa disso. Ou seja, ela talvez não teria que desencarnar, nem pelo vírus e nem pelo infarto, mas ela sobressaltou tanto, né, a sua energia, ela sobressaltou tanto a sua condição emocional que ela colocou em risco a própria existência, a própria vida. E talvez num ato de negação mesmo, num ato de não ter fé, num ato de não acreditar, né, num ato de não responder a isso com uma dignidade, que seria, inclusive,
a interpretação de que todos nós, algum dia, vamos realmente partir, nós vamos estar sendo convidados a fazer a nossa passagem. E seja lá como for, é dessa maneira, não importa se vai ser por esta ou outra condição. O dia que chegar o nosso momento, e como nós já temos isso como uma programação, não tem como, né? A menos que a gente receba um acréscimo de misericórdia da divindade, né? Do próprio Deus. Mas isso são casos bem isolados e bem específicos, e também nós já tenhamos que ter explanado e colocado tudo a termo com as nossas dificuldades das leis divinas, para recorrer a esse acréscimo de misericórdia. Então, continuando aqui, porque a gente falava exatamente da criança, para também, né, acabar com esse mal entendimento. Às vezes a gente cria um paradigma totalmente adverso com essas questões, onde nós estamos entrando em desalinho com as leis divinas, com o pensamento. Eu não preciso nem expressar isso. Mas aí é pior, porque tem pessoas, a maioria de nós, às vezes expressa. E hoje a expressão ficou mais abrangente. Eu falo aqui, meio mundo ou o mundo inteiro ouviu. Fica a dica. Então, aqui acontecia a crise na criança exatamente porque era a reação daquele espírito adversário que o subjugava. Ou seja, eles tinham uma ligação kármica de outras existências, das suas leis de ações e reações aí. Jesus lhe ordena deixar a vítima, o espírito agita com violência, e o menino, mas se afasta, porque não consegue resistir à autoridade moral de Jesus e ao seu magnetismo superior. Aqui tem algumas dicas para nós. Tá vendo como que a gente vai aprendendo de Jesus, aprendendo do seu comportamento. É uma maneira como ele tratava, então, né, a espiritualidade ali presente, tanto aquele que estava subjugado e aquele que subjugava, com o mesmo carinho e afetividade, mas com uma autoridade moral. É necessário, né? E ainda um magnetismo superior. Esse magnetismo seria essa vibração que a gente falou em alguns momentos, que nos liga a esferas melhoradas e melhores do que nós mesmos. E aí, com isso, nós atraímos essa possibilidade. Claro que falando de Jesus, não, ele já é o ser mais evoluído que esteve entre nós, né? Isso é questão até do Livro dos Espíritos. E, inclusive, aqui cabe até uma reflexão que por que Jesus era esse ser tão evoluído? Porque ele já havia combinado o ânima e o ânimos em seus arquétipos. Ele trazia tanto as especificidades masculinas, mas femininas também. Existe um equilíbrio, já existia um equilíbrio na sua energia. Será que hoje ainda nós estamos aí no combate nas mídias? Contra o homem, contra a mulher, e é uma bagunça que eu não entendo mais nada. Você já reencarnou inúmeras vezes em outro sexo e vai reencarnar outras tantas. Então não adianta ficar lutando contra essa realidade que está aí. É uma outra luta que é inapropriada, inadequada. Isso já devia ter extinto. Isso é das cavernas, né? Desculpem que eu fico até exaltada quando eu falo disso, porque eu não consigo interpretar isso de uma maneira até caridosa, porque eu acho que falta ainda muita inteligência em nós para poder acreditar que alguém seja superior a outro, seja porque ele tem um sexo diferente, ou porque ele fez escolhas sexuais diferentes na vida. Pelo amor de Deus. Mas continuando aqui. E por que não consegue resistir à autoridade moral de Jesus? Eu tenho um magnetismo superior. Ao sair, o espírito, o menino fica como morto, né? Porque é desligado, né? É um acoplamento tão grande que muitas vezes acontece, justo porque aqui, em se tratando da criança, ela não trouxesse, como a gente falou, essas deficiências dessa existência, mas de outra existência. Então, era onde havia a associação àquele espírito. E para desligar, muitas vezes o nosso espírito sofre esse impacto com esse desligamento. E aí aparecem em nós, inclusive, algumas dificuldades associadas às nossas condições fisiológicas, biológicas também, e muitas vezes vamos ao médico e não tem explicação. Então, é segurar mais a nossa vigilância e a nossa oração numa condição de melhoria interna e moral,
para que aquele espírito, inclusive, não retorne com mais espíritos à sua volta. Que é a passagem onde Jesus chama a atenção, né? Da mulher que saíram 7 demônios, ele fala, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque é isso. Aí eles saem e acham outros que também voltam. Por quê? Você já houve ali uma oportunidade de melhoria, mas você não se desvincula, porque a sua moralidade, a sua condição interna não vibra ainda no bem e na totalidade do amor. E aí nós ficamos predispostos ao retorno. Então ele, como morto, né, que seria inconsciente, e Jesus o reanima, tomando pela mão, que é a transmissão de fluidos. Hoje nós não estamos podendo tocar nas mãos, né? Mas fica aqui uma dica. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Kardec anuncia que, e a espiritualidade maior, que a nossa mão é a vontade. Quando eu tenho vontade, que é do espírito, que é uma energia, que é uma vibração, é como uma mão, que eu movo e removo fluidos. Então eu posso doar à distância. Eu posso fazer tudo o que eu faço presencialmente à distância. Eu tenho que ter essa convicção de que eu estou assistido pela espiritualidade maior, de que o outro está assistido também pela espiritualidade maior, e de que a minha vontade, que perante ao Pai, perante Deus, é para o amor, é para a caridade do outro, que eu vou conseguir fazer. E assim é. E assim é. E o entrega ao Pai dele. Aqui eu quero até lembrar, porque às vezes aqui a gente está falando dessa passagem e me chamou muita atenção disso, porque a luta hoje contra o mal, muitas pessoas ficam também apavoradas que é isso. Eu já atendi algumas pessoas dentro dessa perspectiva. Não tem onde ir. Como que eu vou me socorrer? Como é que eu vou retirar esse espírito que está me perseguindo? Como que eu faço? Não tem uma casa de oração aberta. Tem muito mais hoje. Tem mais durante o dia inteiro, durante um período muito maior, e aquelas que estão à disposição é só você buscar. Inclusive, com essa disponibilidade amorosa e com essa abertura do seu coração, com certeza você vai receber ali a presença da sua espiritualidade, do seu mentor, do seu anjo da guarda, né? Tenha fé, coloque-se predisposto a receber. E dentro do seu merecimento também, tudo isso pode ir diminuindo e até sumindo, chegando ao ponto até da cura. Porque Jesus mesmo fez essa cura à distância. O servo do centurião, depois vocês leiam lá, é uma das passagens mais extraordinárias do Evangelho, ao meu ver. Porque aquele homem, ele não acreditava na religião, ou no que se processava naquele momento. Mas ele era o centurião, ele diz assim, se eu dou ordem aos meus homens que eles façam, eu não preciso ir lá para ver que eles façam. Então, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E é isso, que é esta oportunidade, porque ele foi pedido, inclusive, para o outro, não era para ele. E ele consegue, ele fala com Jesus, não é preciso que você vá lá. Eu também dou ordem, e eles vão. Ele entendeu, naquele tempo, o que nós estamos hoje necessitando aceitar, que é dessa maneira. Porque eu tenho uma outra notícia. Que às vezes as pessoas perguntam, quando é que isso vai passar? Vocês já viram algum vírus passar? Nós vamos ter que continuar tomando cuidado, muitos cuidados, e vai vir aí a vacinação, alguns processos, assim se deu com todos os outros. E a nossa é vida que segue, gente. É vida que segue. Então, continuando aqui, aí eles narram o porquê. Ele fala assim, o espírito tinha ligações com esse menino desde outra encarnação. Lembram que eu falei? E queria se vingar. Em casos assim, para afastar este espírito, né, é preciso certas condições espirituais. O que Jesus coloca como fé, capaz de transportar montanhas. Estamos todos convidados a ter esta fé agora. E o detalhe desta fé é que Jesus enuncia que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Eu não tenho nada aqui parecido. Mas depois vocês deem uma olhada no tamanho de um grão de mostarda. É pouquíssimo. É mínimo.
e transporta montanhas. Nessa passagem, vem entre parênteses, né, que é Mateus 17, 21, uma observação. Que esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Que nós temos que hoje transformar em algo diferenciado, senão daqui a pouco tem gente morrendo também porque está jejuando. Ainda vai falar que foi a Márcia que assistiu. Na verdade, a oração eu vou entender como um pensamento elevado, em comunhão com a espiritualidade superior. Superior. Então, meus atos, minhas atitudes, o meu comportamento diário, o evangelho que eu estou narrando para o outro tem que dizer disso. E que jejum? Como assim? Abstinência do mal e dos excessos desgastantes. Será que eu estou só maledicente? O tempo todo falando daquele outro político, daquela outra pessoa que está por aí saindo dos protocolos? Ao invés disso, eu deveria estar cuidando mais internamente dos meus posicionamentos, de entender melhor as minhas sombras, mas principalmente compreender as minhas potencialidades e onde está realmente a luz que eu carrego para que eu faça a diferença no mundo. Fica aí a reflexão. Muito obrigada. Gratidão a todos. Que deu o nosso horário. Não, mas eu que agradeço. Duplamente hoje, né? O estudo e também esse aspecto que você deu pra gente. Obrigada. Para encerrar pra gente a prece final, então? Sim. Fácil. Sim, eu queria fazer uma lembrança aqui antes da prece, por favor. Claro. A espiritualidade está me lembrando aqui. Sobre a água fluidificada, né? Às vezes as pessoas comentam isso e entram até em desarmonia, em desalinho mesmo, imaginando que isso só poderia ser feito em determinadas circunstâncias ou em determinado local. Quando nós tratamos do evangelho no lar, é muito esclarecedor, né, a gente pensar nessa água, inclusive não só a água que nós vamos usar, mas nossa água. Nosso corpo sendo 70% água, ele cria a má água. Mas não é alguém que me trouxe, sou eu mesma que condicionei. Mas lembrando que eu posso estar, né, diluindo essas cargas, essas dificuldades e até todas as expressividades de doenças e de enfermidades que a gente carregue, através da água fluidificada, sim. Peça ao seu mentor, tenha fé. Coloque a garrafa, se for necessário, né, para cada determinada situação, para cada pessoa. Mas mentalize isso também no filtro da sua água. E alguma pessoa fala, mas eu não tenho filtro, né, aquele que vem direto. A caixa d'água, você vai estar fazendo uma caridade para o prédio, ou para onde você quer que você more ou trabalhe também. Tem muita gente ainda no trabalho. É necessário a gente começar a pensar nessa condição mental que nós todos podemos exercitar. Lembra da vontade. Lembra que ela se transforma numa mão e busca esses fluidos. Era isso. Obrigada. Vamos para a prece, então. Não, só para colocar, sempre que eu vou fazer o momento de reflexão e tudo mais, eu já me preparo também, ó, Deus. Sim. Eu hoje coloquei aqui até mais cedo, até fiquei surpresa, porque encheu de bolinha. Aí eu falei, tá bom. Agradeço. Então é isso, a gente tem que ter essa convicção, né, Bruno? É muito bom. Nós todos somos capazes e nós todos temos protetores e temos espíritos de luz que nos guiam, que estão sempre próximos de nós. Nós não estamos observando isso e não estamos nos conectando, cabe essa reflexão do tema de hoje. É a luta contra o mal. Então vamos pedindo agora, né, ao nosso Mestre Jesus, que diante desse seu imenso amor, Senhor, traga cada um de nós aqui representando a família, onde nós estamos instaurados nesta vida, traga a paz, a harmonia, a possibilidade, Senhor, de uma melhoria nas estruturas dos nossos relacionamentos, nas vivências do dia a dia, no respeito a cada um daqueles que se aproximam de nós.
nas experiências a que formos convidados a viver no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso trabalho. Mesmo que esse trabalho esteja remoto, saibamos nós, Senhor, lidar com harmonia e gratidão por tudo o que estivermos fazendo. Te pedimos, Senhor, por todas as famílias que neste momento passam por dificuldades, sejam elas morais, dentro da violência doméstica, dentro das disfunções emocionais e psíquicas que a maioria desses grupos estão enfrentando neste momento. Vá lá, Senhor, com a tua luz, com o teu amor, com as tuas mãos magnânimas, assim como fizestes com o servo do centurião. Leva a todos esses lares a união, a paz, o entendimento. Para aqueles lares, Senhor, onde não há mais o pão, alguns já estão realmente usando carvão para cozinhar. Que eles possam receber, como o Dr. Bezerra de Menezes disse certa vez, a presença bondosa de Maria, a trazer a eles energias, fluidos salutares. Que através dessas bênçãos eles possam sair no outro dia, receberem boas notícias de trabalho, de apoio para modificar esta paisagem. E te pedimos, Senhor, por todos nós, que diante dos teus ensinamentos e dos nossos parcos conhecimentos, ainda atropelamos, maldizemos, trazemos tantos desconfortos para o nosso físico, para a nossa alma, para a nossa existência. E às vezes para aqueles que convivem conosco. Ampara-nos, Jesus, mas coloca em nós um lume da fé e brilha em nós, Senhor, a nossa luz diante desta luz magnânima e especial que é a tua. Como irmão que é da humanidade, apoia-nos, Senhor, os nossos passos, ajuda-nos a trazer à nossa consciência a vigilância, para que façamos o jejum das nossas escolhas, das nossas intervenções, das nossas dificuldades. Te agradecemos pela presença amorosa e bendita em todos os dias da nossa existência, bem como a de todos os nossos mentores e guardiões. Assim, graças a Deus. Muito obrigado, viu, Márcia? Eu que agradeço. Em nome da Associação Laços Parecidos. Obrigado ao pessoal que acompanhou aí a live fica gravada para quem precisou sair ou quem não conseguiu acompanhar, ela fica gravada e registrada. Sim. E é o nosso dia de hoje. Obrigadão, viu, Márcia? Com Deus. Gratidão, obrigada. Um abraço para todos aí. Com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Até a próxima.